ácidos hialurônicos no rosto e não parece. Uma coisa que não fica aquela bocona gigantesca. É só um toquezinho a mais. Entendi. Tá na moda isso. A gente vai trazer pra vocês. 1h30 da tarde, além dos babados do mundo dos famosos. Será que a Simária, da Simone Simaria, vai voltar aos palcos? Eu conto pra você 1h30 da tarde. Agradecendo ao André Ramatiz Vanderlei, que mandou mensagem pra gente também aqui nesta edição do Manhã Bandeirante. Ao querido Marco Bedin, direto da cidade de Hortolândia. Ao também querido Adriano Vermelho. A todos que participaram conosco. Tem mensagem aqui do Maurício, final do telefone 5920. Ele achou o discurso do Wagner Romão, vereador do PT, parecido com o do Sérgio Moro, olha só. Vamos embora, porque Carlos Henrique está chegando com Nossa Área, com os trabalhos técnicos de Edson Freitas e a coordenação do Gil Kleber. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Vimos coisas incríveis. Revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Mais um Nossa Área para você. Vamos juntos falar de Guarani, de Ponte Guarani, até o meio-dia com o timaço do Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Juíza vê irregularidades no dia da votação e suspende resultado das eleições do Guarani. Decisão atende pedido da oposição, anula a impugnação de chapa e determina afastamento de integrantes dos conselhos de administração, deliberativo e fiscal. Por controle de carga, William Farias é poupado do treino do Guarani nesta quinta-feira. David Braz e Diego Porfírio dificilmente ficarão à disposição de Rodrigo Santana para o duelo contra o Avaí. Lucas Cunha deve assumir a vaga de Braz do sistema defensivo. Elenco alvinegro ainda tem mais uma atividade antes do jogo na ressacada. Os 3 brasileiros em campo na noite de ontem pela Libertadores, Corinthians foi o único que saiu vitorioso. Timão venceu o Independiente Santa Fé na Neoquímica Arena, enquanto Fluminense e Cruzeiro foram derrotados dentro de casa. Estão definidas as semifinais da Liga dos Campeões. Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Arsenal e Bayern de Munique garantiram vaga na próxima fase. Os confrontos já têm chaveamento definido. O Bayern de Munique enfrentará o Paris Saint-Germain e o Arsenal jogará contra o Atlético de Madrid. Após anunciar a aposentadoria, Nelsinho Batista recebe homenagens de Esporte e Ponte Preta. Ex-treinador anunciou o fim da carreira aos 75 anos. Rádio Bandeirantes. Como todos os dias, eu estou aguardando a sua mensagem. Pelo WhatsApp 971021493, mensagem de texto, e também pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a mensagem, daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.
Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando a Liga dos Campeões da Europa. Ontem o Bayern de Munique voltou a vencer o Real Madrid de virada pelo placar de 4-3 e se classificou para a semifinal da competição. Assim como o Arsenal, que em casa empatou por 0-0 contra o Sporting de Portugal. Primeiro jogo 1-0 para o time inglês. Ontem, pela Libertadores da América, o Corinthians bateu o Santa Fé pelo placar de 2-0. 2 jogos, 2 vitórias do Timão na competição. O Fluminense, jogando em casa, acabou sofrendo a virada, perdeu para o Rivadavia da Argentina pelo placar de 2-1. 2-1 também a derrota em casa da equipe do Cruzeiro para a Universidade Católica do Chile. Portanto, 2-1 para o time chileno. Já pela Copa Sul-Americana, o Botafogo no finalzinho, jogando fora de casa, ganhou do Racing pelo placar de 3-2. Vitória, portanto, do Fogão. Também pela Sul-Americana, o River Plate derrotou o Carabobo pelo placar de 1-0. Hoje tem mais Libertadores da América. Às 9h30 da noite tem Flamengo e Independente Medellín da Colômbia no Maracanã. Mais cedo, logo mais, tem Palmeiras e Sporting Cristal do Peru no Allianz Parque. São os times brasileiros em ação hoje pela Copa Libertadores da América. Destacando também o Campeonato Paulista da Série 2, ontem foram definidas as semifinais da competição, onde todos os jogos foram realizados, última rodada da segunda fase da competição. Em Itu, de virada no finalzinho, o Ituano bateu o Votuporanguense por 2-1 e se classificou. O 15 de Piracicaba acabou vencendo o Água Santa por 1-0 fora de casa, mas ficou fora da semifinal. Quem também se garantiu foi a Ferroviária, que bateu o Juventus por 1-0. E o São José, mesmo goleando o Sertãozinho por 5-0, está fora. Vamos então na próxima fase, os confrontos entre Votuporanguense e Juventus, Ituano e Ferroviária. Lembrando que a Ferroviária e o Votuporanguense decidem em casa. Quem, evidentemente, destes 2 jogos da semifinal passar para a final, garante vaga na decisão e também garante vaga na Série A1 do próximo ano. Campeonato Brasileiro 2026, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o rol de notáveis da ACESP. Neste sábado, a Ponte Preta vai encarar o Avaí, às 20h30 no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. E no domingo tem Guarani e Itabaiana, às 16h30 no Estádio Brinco de Ouro. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Bom dia, CH. Domingo, meu irmão Amendoim da Pirelli vai estar no Brinco apoiando o Bugrão. E eu estarei indo para Rubinéia, cidade do nosso ídolo Luizão. Mas estarei acompanhando pela Rádio Bandeirantes o jogo. Um grande abraço, Rogério de Hortolândia. Bom dia. Eu sei que você é especialista em vinhos. Vou jantar com minha companheira, vou pedir um espaguete à carbonara no Gianni. Que vinho posso pedir para para acompanhar, para harmonizar? Muito grato. Eu precisava saber quais os vinhos que tem à disposição na carta do Gianni. Eu vou dar uma dica para você. Você procura o Guilherme, que é gerente lá. E ele vai te dar uma ótima dica, tá bom? É porque eu não conheço a carta de vinho do Gianni. Eu conheço o proprietário, conheço todo mundo lá. Mas eu não vendo vinho lá. Então... é isso aí. Procura o Guilherme, que ele vai te ajudar. Fala que eu que indiquei você aqui na Rádio Bandeirantes.
Bom dia, quais punições a Ponte pode sofrer se não pagar jogadores e funcionários até o início de maio? Pergunto, pois não acredito em dias melhores, já que a diretoria da Ponte não se pronuncia e nem toma atitude. Marcel Grota. É uma boa pergunta, viu? É uma boa pergunta. Eu estou muito preocupado. Eu não sei os mecanismos legais que podem punir a Ponte. Vai ter problema, com toda certeza. Eu espero, conforme foi prometido, que até amanhã seja resolvido pelo menos um mês. Tomara. Boa sorte aos envolvidos. Você acha que é só coincidência essa turbulência política no Bugre no momento em que o time melhorou na competição e a SAF está se aproximando? Erivelton, eu acho. Eu acho que é uma coincidência porque isso já tinha... Sabe o que eu penso a respeito dessa liminar? Né? Anulando as eleições do Guarani. Há brechas, entendeu? E a justiça é para todo mundo. Deu brecha, a oposição se achou no direito, e tem o direito, de ir lá e contestar o resultado das eleições. Eu não posso dizer que houve irregularidade, eu não tenho dados suficientes para poder afirmar aqui. Mas que existe uma brecha aí, existe. Cabe às pessoas se defenderem ou acontecer uma... Eu não estou dizendo quem tem razão aqui não, tá bem? Não estou me posicionando, mas porque eu nem posso. Nem posso porque eu preciso conhecer as peças com tranquilidade para poder dar minha opinião. Mas há brecha. Deram brecha, a oposição, dentro do direito dela, está tentando anular aí, pelo menos em termos liminares, já conseguiu anular as eleições que aconteceram em dezembro, tá bom? Será que o Ministério Público só tem olhos para o Guarani? Por favor, Ministério Público, olhem para a ponte, façam alguma coisa, intervenção já na ponte, é um pedido da torcida. Tande Negrão. O 3975 agora é só mensagem de texto, tá? Me perdoe. Bom dia, o senhor Torrano, Eberlin Companhia Limitada não dá jeito nessa ponte, então esse barco vai afundar. O Carlos Lemos Matozinho afirma aqui, vamos sair dessa fase financeira, a técnica está melhorando. Aí o Carlos, o Andorinha, que eu não sei quem é, tem uma foto de uma Andorinha aqui, Andorinha Pet. Você está dizendo que o Carlos Matozinho, que escreveu aqui no YouTube, é um sonhador, né? Tá esperando o Papai Noel, mas sonhar não custa nada, né? Eu acho que ele tá correto, tem que continuar acreditando, não pode abandonar, não. De repente surge uma luz no final do túnel, né? Vamos torcer para que essa luz apareça. 11h43 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Hoje pela manhã o Guarani treinou no Brinco mais uma vez e o William Farias, volante, não participou do treino. Ele estava de tênis, eu pude acompanhar, sentado no banco de reservas. Por quê? Por conta de sobrecarga muscular. Então ele foi poupado do treinamento de hoje. Ontem ele tinha treinado normalmente, mas amanhã possivelmente ele volte a treinar com o grupo bugrino. É claro que é importante uma semana cheia de preparação, sem jogos, para justamente os jogadores que estão com a parte muscular mais sobrecarregada, eles possam se recuperar. Deu para ver no treino, pelo menos no início que eu acompanhei, né? Porque a segunda parte do treino foi fechada, que o Maranhão estava treinando com bola normalmente, assim como o Renan Castro e o lateral direito, o Rian. O Natan participou do aquecimento, mas ele ainda está no período de transição, ou seja, não deve ficar à disposição para o jogo de domingo contra a Itabaiana, às 4h30 da tarde. O Herbert foi escolhido para falar com a imprensa hoje e ele falou desse bom momento que vive com a camisa do Guarani. Estou muito feliz com essa fase aí que está surgindo agora, artilheira, podendo ajudar a equipe com gols. Acredito que é um trabalho que já vem sendo plantado desde lá de trás.
Tô sabendo aproveitar bem agora, tô colhendo coisas que eu plantei lá atrás, que me abdiquei de muitas coisas para poder focar em mim. E não só em mim, mas também ajudar o Guarani, porque é um clube que não merece estar nessa divisão que está hoje. Os ingressos já estão à disposição dos torcedores e mais uma vez com preços promocionais. R$20 a meia entrada no tobogã, 30 a parte inferior do tobogã, meia entrada. Na cabeceira sul, que é a de entrada do Brinco de Ouro, R$10 a meia. E na vitalícia, 30 a meia mais 30 de acesso. Lembrando, torcedor com a camisa do Guarani paga meia, mas precisa se inscrever no Sócio Campeão Free, pelo site sociocampeão.com.br. Fora do gramado, CH, uma bomba ontem, né? No finalzinho do Esporte em Debate eu já trouxe a informação de que as eleições do Guarani foram suspensas. A posse tanto do CA quanto do Conselho Deliberativo suspensas. Uma decisão da juíza a pedido do Felipe Roselli, que foi o candidato da oposição. Eu procurei representantes do Guarani, eles disseram o seguinte: ainda não recebemos a notificação para tomar as decisões junto com o corpo jurídico. Então o Guarani não se pronuncia. O Felipe Roselli diz que se reuniu com os advogados e está aguardando os próximos passos. Mas é claro que nesse momento, quem responde pelo Guarani? O superintendente, o Marcelo Tasso, por conta da suspensão das eleições, e a gente deve ter mais informações no Esporte em Debate hoje à tarde. Valeu, CH! Então, o pessoal está perguntando aqui, está chegando uma mensagem atrás da outra, o que pode acontecer? Bom, primeiro, que o Breno já disse aí, o presidente está consultando o departamento jurídico do clube e em outra instância vai tentar cassar essa liminar. Esse é o primeiro aspecto. E segundo aspecto, o que eu disse foi o seguinte, para ninguém interpretar mal, eu não estou me posicionando nem de um lado nem do outro. Eu não concordo com essa coisa de tumultuar a chegada da SAF. O que aconteceu, o problema foi lá na eleição que a chapa ou de oposição não teve o direito de concorrer. Por esse ou por aquele motivo não conseguiu e as pessoas que se sentiram prejudicadas entraram na justiça e conseguiram uma liminar. E se houve a liminar, tem brecha. Eu não conheço para e passo o estatuto do Guarani. Mas a justiça é para todos. Como conseguiu eliminar a oposição, a situação, ou esta diretoria, né, ela pode em outras instâncias cassar essa liminar. Vamos aguardar o que vai acontecer. Evidentemente que essa situação não é legal. O Guarani não pode ficar sem presidente. Tem um prazo aí, vai ter que, se não caçar a liminar, vai ter que convocar eleições de novo. Não é? Então a gente está aguardando o posicionamento do Guarani, até ouvir o presidente Rômulo, para saber quais serão os próximos passos que esta diretoria, que está suspensa, não é? As eleições estão suspensas, vai tomar de providências. 11h49, deixa eu ler aqui mais uma mensagem. A torcida do Guarani está esperando o Ralf entrar nesse time, porque os volantes do Guarani são fracos. Zé Carlos, eu discordo, porque o Rafael não é... Se você estiver falando do William Farias, beleza, é questão de opinião. Né? Mas o Rafael não é volante. O Rafael joga também ali. Então, quando o Natan estiver ali nesse meio campo, e assim que ele se recuperar, eu tenho a esperança e acho que ele vai ser titular, aí a gente pode tirar uma base, como é que vai funcionar a dupla ali de volante, como é que vai ser a fluência do meio campo. Por enquanto o Guarani está vencendo os jogos, que é o que importa, e precisa ganhar domingo do Itabaiana. Agora, você tem uma preferência, eu tenho outra, todo mundo entende de futebol. A diferença da gente para vocês que nos ouvem é que a gente tem a oportunidade de ter um microfone para falar. Vocês entendem, às vezes, muito mais do que a gente entende de futebol aqui. Então, cada um tem uma opinião, e a minha opinião é que, por enquanto, não está indo mal, mas pode melhorar. Em Campinas, 11h50. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band.
Deixa eu mandar um abraço para o José Geraldo, Ricardo Araújo, enfim, todo mundo que mandou mensagem aqui pelo YouTube. 11h50, quem tá chegando? Pedro Piscinato para falar da Ponte Preta. Fala, Pedro. Fala, CH, o elenco da Ponte Preta segue treinando, segue se preparando de olho na partida do próximo sábado contra o Avaí, lá na Ressacada, às 8h30 da noite. Partida muito importante para a Macaca, a Ponte Preta ainda não venceu nesta Série B, são 4 jogos até aqui, 3 derrotas e apenas um empate, sendo assim, apenas um ponto somado. A Ponte Preta, neste momento, é vice-lanterna e o Avaí é vice-líder. Mas, como a gente sabe, no futebol tudo pode acontecer e os jogadores da Ponte Preta estão confiantes que a vitória está cada vez mais próxima. Nesta semana, o Lucas Cunha conversou com a imprensa e ele projeta e fala desses últimos jogos da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B. Sim, na minha visão e na visão de todos os outros jogadores também, todos os jogos que nós jogamos até agora, todos dava para ter ganho, foi ali nos detalhes que perdemos ou que empatamos contra o Ceará em casa. Volto a dizer, todos os jogos dava para ter ganho e esse do Avaí vai ser mais um que, se nós entrar concentrados, se nós entrar bem postado, é outro jogo que dá para ganhar também. E o André Lima, volante que foi titular na última partida contra o Vila Nova, também conversou com a imprensa e diz que acredita que a vitória está cada vez mais próxima. A cada partida a gente vem melhorando, não só visivelmente, mas nos números também, como o professor vem mostrado pra gente nas análises. E assim, cara, tá muito perto de uma vitória. Infelizmente, não é mal falar de juiz, né? Mas infelizmente tivemos um gol mal anulado e tivemos um pênalti ainda que poderia ser também, que ele não quis dar, mas tudo bem, né? Não vamos falar dos outros, não vamos falar daquilo que não cabe a nós. Estamos muito perto de uma vitória, o nosso time vem melhorando a cada treino, a cada jogo. Os últimos 3 jogos aí foi uma crescente nítida, então, cara, acho que vai acontecer. É um grupo trabalhador, um grupo que trabalha muito e luta muito, e a vitória vai vir. E quando a gente conseguir engrenar aí nos bons resultados, acredito que não vamos parar mais. E além da preparação para a partida de sábado, o elenco da Ponte Preta ainda aguarda o pagamento de pelo menos uma folha salarial, assim como foi prometido pela diretoria, tanto para o grupo de jogadores quanto para o sindicato de atletas CH. Legal, Pedro. Esse negócio do futebol que efetivamente não está acontecendo, a bola não está entrando, ela precisa começar a entrar, senão a Ponte no final dessa rodada, se não vencer, ela pode ir para a última colocação. E o tempo está passando, e é verdade que o time está melhorando de performance, mas precisa colocar a bola para dentro do gol. Se não conseguir fazer isso, não adianta nada jogar bem. Não adianta nada, tem que vencer, tem que jogar bem, claro, evidente, e quando você joga bem, você está mais próximo da vitória, não é? Mas precisa vencer os jogos, a bola tem que começar a entrar. E o pessoal da Ponte sabe disso. Agora, contra o Avaí vai ser um rabo de foguete. Então, vamos ver. Se tudo correr dentro da normalidade, eu acho que o time da Ponte está melhorando, está tendo muita garra, muita disposição, os jogadores se entregando, mas o Avaí é o favorito para mim, não é? Mas vamos torcer para que a Ponte traga um bom resultado para Campinas. Você acredita em boicote dos jogadores da Ponte caso o pagamento não saia até amanhã? Boicote que eu digo é os atletas se negarem a viajar para Florianópolis. Meu amigo, é uma coisa que eu não consigo responder. Pode acontecer. Eu não acredito que isso aconteça. Eles vão ter que achar uma saída lá para o problema, como estão achando até hoje. Não acredito, tipo o WO que você está efetivamente sugerindo, não. Eu acho que não chega nesse ponto, mas a situação é bem delicada. Viu, Paulo Neves? Muito delicada. Esperamos ter notícias até o dia de amanhã. 11h55 em Campinas. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Bora lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira no estádio do Corinthians em Itaquera, o Timão venceu o Santa Fé da Colômbia pelo placar de 2-0, segunda rodada na fase de grupos, para um público de 39 mil torcedores. Corinthians, Diego Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu, Ranielli, depois Alain, André Luiz e Breno Bidon, depois Carrilho, Rodrigo Garro, depois Zacaria Labayade, Kaique, depois Linga e Yuri Alberto, depois Pedro Raul. A equipe do técnico Fernando Diniz. Já o Santa Fé da Colômbia com Mosqueira no gol, Heribelton Palácios, Oliveira, Moreno e Mafla, Toscano, Torres, depois Bustos, Torres, Juan Torres, depois Franco Fagundes, Luiz Palácios, Rodalega, depois Zapata Fernandes, depois Edin Mosqueira. A equipe do técnico Pablo Repeto. Os gols do jogo, ambos no segundo tempo. Ranielli marcou para o Corinthians no comecinho da etapa final e Gustavo Henrique definiu a vitória do Timão. Libertadores da América, Corinthians 2, Santa Fé da Colômbia 0. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Comece o dia bem informado com as notícias de Campinas, do Brasil e do mundo. Manhã Bandeirantes. Com Heitor Fredo, de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. A Escola Culto à Ciência, em Campinas, está entre as que mais tiveram alunos aprovados no Provão Paulista. Ela ocupa a 6ª posição no estado nesse ranking. Nesta etapa, há alunos aprovados que concluíram o ensino médio em 2.300 unidades da rede estadual de ensino. Na região metropolitana de Campinas, a maior aprovação foi da Escola Estadual Professora Maria Aparecida Pinto da Cunha, de Indaiatuba, com 14 alunos. A escola ficou em terceiro lugar, empatado